Então, olá a todos e bem-vindos a esta rubrica que é para falarmos de finanças. Lá ver se eu tenho aqui. Tenho aqui este livro que fala segredos de finanças e que eu exorto você a estudar para ter fé. Fé para finanças. Muito bem. Eu hoje quero falar acerca de finanças. Quero falar sobre transferência de riquezas. Quando as pessoas estão numa pandemia que nem nos dias de hoje, a grande parte das pessoas, 90 e tal por cento das pessoas, pensa, pronto, temos que agora aguentar com as circunstâncias, temos que sofrer diminuições, cortes, falta de emprego, negócios fechados. Bem, tudo isso é verdade. Mas quando uma pessoa já é crente, já entregou a vida a Jesus, essa pessoa é uma nova criatura. Essa pessoa tem direito às bênçãos de Deus e às proteções de Deus. Então, uma pessoa assim não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa que faz parte do resto do mundo. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Então, quando nós estamos a falar de fé e de finanças, nós temos que entender que um crente, ele é diferente. E para um crente, ele deve mudar de atitude, de mentalidade e pensar, o meu pai é Deus. Deus não é só Deus, é meu pai. Jesus não é só o Salvador, é o meu irmão mais velho. Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele. Isto é que é fé, está a ver? É eu pensar como Deus diz, como Deus promete. Ao longo destas semanas e meses é isso que eu tenho vindo a dizer. Então, o que acontece? O crente tem que se habituar a ter não só esta linguagem, mas este pensamento. Porque isto é que é uma atitude de fé. Então, quando estamos diante desta crise, que segundo os economistas, eu já sabia, mas pronto, estão a dizer que ainda o pior financeiro ainda vai acontecer. Porquê é que vai acontecer? Porque não é a pandemia, vamos dizer, do Covid-19 estar melhor, que vai automaticamente trazer dinheiro. Há muita gente que ainda vive com subsídios do governo, subsídios de bancos, os bancos, por ordem do governo, fizeram com que os pagamentos, certos tipos de pagamentos, fossem protelados, enfim, uma série de coisas. E, portanto, mesmo quando os negócios forem avante, é o tempo de arrancar, e há muitos que, pura e simplesmente, já morreram. Então, nós temos de ser realistas. E quando a gente fala de fé, e se eu não falar isto, e uma pessoa que não conhece a Deus, ou que está a nos ouvir há pouco tempo, ou está a nos acompanhar, a pessoa iria dizer, este homem é maluco, este homem não é realista, este homem não está aqui neste planeta. Então está a dizer que Deus vai fazer transferência de riquezas e todo mundo está a passar mal. Não, eu estou ciente de que isso é verdade, sei muito bem que isso é verdade, mas nós que somos crentes podemos operar noutras leis, está a ver? Nas leis de Deus. Temos outros direitos que os outros ainda não têm porque não se voltaram para Deus. Mas é uma grande realidade. Então, quando a pessoa está com Deus e anda com Deus e põe Ele em primeiro lugar na sua vida, na verdade, o que acontece? Deus vai transferir riquezas. Deus vai transferir riquezas dos ímpios, daqueles que irritaram a Deus, daqueles que gozam a Deus, daqueles que fazem mal à casa e à causa de Deus, e transfere para aqueles que são fiéis. Já vamos ver para quê. Né? Mas eu tenho aqui nas minhas notas aberto o Salmo 127. Né? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, etc, etc. Ou seja, a Bíblia está a ensinar que se Deus é conosco, muito bem. Se a pessoa acha que não precisa de Deus, está a construir a sua vida na areia. É uma questão de tempo e ele vai sofrer problemas e vai perder tudo. Lembra-se da história dos dois homens? Mateus 7? Jesus dizia assim, 2 homens foram atacados com uma tempestade terrível. Os 2 foram atacados com o mesmo problema, a mesma intensidade. Um perdeu tudo e o outro não perdeu nada. Um perdeu tudo porque ele construiu a sua vida na areia. Não tinha tempo para estar com Deus. Não lhe apetecia ou não acreditava. E, portanto, perdeu tudo. O temporal veio, a casa dele estava com alicerce apenas na areia, ficou sem nada. O outro construiu a sua casa na rocha. E Jesus disse, este homem é semelhante ao homem que vem ouvir a palavra de Deus e a pratica. Então, é disso que estamos aqui a falar. Quando nós somos praticantes da palavra de Deus, então nós temos outra promessa de Deus fantástica. Salmo 101, versículo 6, que diz assim, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo e para que fiquem prósperos. Ou seja, Deus busca os que são fiéis a Ele, para os fazer prosperar, para os abençoar, para os fazer crescer. Está a ver? É isso aqui. Então, quando nós andamos com Deus e somos fiéis a Ele e servimos a Deus, há uma série de promessas fantásticas que Deus cumpre mesmo. E uma delas é essa de transferir riquezas, está a ver? Dos maus para os bons. Há muitos irmãos e empresários, inclusive, que já sabiam essas leis, são mesmo fiéis, etc. Então, eles, mesmo durante a pandemia, está a ver? Eles, após o primeiro choque, o primeiro embate, eles começaram a redobrar as suas sementes, a ter cuidado de andar muito mais perto de Deus e contam que chegaram ao final do ano melhor que nos anos anteriores, mesmo nos anos que não havia pandemia. Porquê? Porque Deus transfere riquezas. Ora, há uma passagem bíblica que vem em Gênesis 26, que fala de Isaac. E fala que no tempo, diz aqui assim, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Isaac era filho de Abraão. E, portanto, havia fome para além da primeira fome. Ou seja, aqui em Portugal, na Europa, houve a primeira onda da pandemia, depois abrandou, veio a segunda onda, em alguns casos veio a terceira onda. Aqui veio a segunda onda da fome. Fome porquê? Porque as leis de semeadura não estavam a funcionar. E eles semeavam, gastavam as sementes, mas as sementes não produziam. O gado não se reproduzia. Eu conheço situações idênticas em alguns países esses em que, depois de certas circunstâncias, quem foi para o poder gozou a Deus, riu-se de Deus abertamente. Então morreu de repente e também ao mesmo tempo a proteção de Deus saiu e havia isto, tal e qual isto. Lembro uma vez, um jornalista europeu escreveu assim, eu não acredito nem no diabo, nem em Deus. Mas o que eu vi em Moçambique foi o diabo. Porque é impossível acontecer o que eu vi. O gado não se reproduz, as árvores não dão fruto, as sementes não funcionam. Então, eu vi o diabo. Eu achei muito interessante o que ele disse.
Então, aqui estava uma situação idêntica. E, portanto, as pessoas, perante isto, fugiram daquela terra para outros lugares onde isto não estava a acontecer. E, claro, o Isaac também pensou nisso e se preparou para sair daquela terra à busca de uma terra que não estivesse amaldiçoada. E então foi Isaac para um lugar que Abimeleque, um lugar que era de um rei dos filisteus, e todavia, no versículo 2, diz que apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixas o Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina aí, e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Ou seja, quando o Isaac, como vemos aqui, era filho do Abraão, estava a preparar-se para ele e a sua casa, a sua família sair, Deus apareceu-lhe e disse: tu não saias daqui, não saias daqui porque eu vou ser contigo, aí mesmo onde tu estás. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque se a pessoa tem Deus, anda com Deus e Deus chegada da pessoa, e essa pessoa vai ser abençoada. 1000 podem ir à sua esquerda com fome, sem emprego, derrotados. 10.000 à sua direita, na mesma. Salmo 91. Mas você não. Porquê? Porque os anjos de Deus encampam em seu redor para o proteger. E as bênçãos de Abraão vêm ter consigo. Esta é uma promessa de Deus que funciona mesmo. Está a ver? Então Deus apareceu-lhe, na altura eles não tinham Bíblia. Não tinha ninguém que ensinasse como eu agora estou a ensinar. Estavam a fazer história. Bem, então o Senhor Deus falou isto ao Isaac e Deus ainda disse mais: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Darei à tua semente todas estas terras. Ou seja, ele iria ter filhos, netos, bisnetos, seriam muitos. E Deus também seria com eles. Porquê? Porque o pai obedeceu a Deus. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, então Abraão foi abençoado dos seus filhos e por aí fora. Quão importante é que nós, como pai, andemos com Deus e ensinemos os nossos filhos nos caminhos de Deus. É isso. Há muita gente, mesmo em Portugal e tudo, que não entende porque é que um casal tem um filho e ele nasce com defeitos terríveis. Então na Índia é coisas que são abomináveis, coisas absolutamente anormais, com defeitos físicos horríveis e visíveis. E as pessoas perguntam porquê. Bem, é porque os pais ou os avós ou não queriam nada com Deus de propósito, ou até gozaram a Deus. Então ficaram sem proteção de Deus. A ver? E assim os demónios vêm e fazem essas atrocidades. Então o Isaac ouviu isso tudo e o Isaac ouviu isso tudo e o que é que ele decidiu? Ele decidiu acreditar. Ele tinha confiança em Deus. No outro dia eu estava a falar sobre fé e confiança. Confiança não é somente acreditar, é mais do que acreditar. Uma criancinha está ao colo da mãe e confia que não vai cair, não fica a olhar para o chão aos gritos: se a minha mãe me larga, que eu vou cair e morro ali a esta distância. Ela acredita, ela confia. As crianças, o que os pais ensinarem, eles confiam, acreditam. Só que depois vão verificar que nem tudo era verdade e depois ainda por cima vão para as escolas, ainda veem mais mentiras, depois conhecem os políticos, cada vez as pessoas confiam menos nos outros. E hoje está uma situação muito, muito feia, porque aqueles que deviam ser o exemplo, aqueles em quem devíamos mesmo confiar, como juízes, tribunais, são aqueles que é o que se vê em Portugal. É uma vergonha
total. É uma pouca, não há um mínimo de vergonha. Isto para não falar dos políticos, que é o que toda a gente já diz. Então, quando eu estava a dizer que Isaac confiou em Deus, é porque ele acreditava que Deus não mente. Acreditava que Deus era fiel. Se Deus falou, vai acontecer. Por quê? Porque não só ele ficou nessa terra, como ele semeou sementes nesse ano. Ou seja, ele correu o risco, está a ver, de gastar sementes de milho, de trigo, não sei de que é que ele tinha, que podiam ficar enterradas na terra sem reprodução. E, portanto, ao menos podia dizer assim, bem, ao menos tenho um bocado de semente, ainda vou comer fazer farinha, comer pão, assim. Mas não, ele confiou. Confiou totalmente em Deus. Ele arriscou. Está a ver? Isto é muito importante, porque também, quando Deus diz assim, na sua palavra, tudo, Jesus disse, tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Lança uma semente à terra e o que ele semear é o que ele vai colher. Então, é muito normal que as pessoas que ouçam isto pela primeira vez fiquem temerosas. Eu também fiquei, porque eu estou no mundo, ouvi muitos políticos dizerem só mentiras, ouvi muita gente que mentiu, então há aquele medo, e se não funcionar? A ver? Eu vou honrar a Deus com dízimos, ofertas, e depois, se não funcionar a lei de multiplicar as sementes, como Deus diz, então é que eu fico mesmo mal. Então, se for um empresário, e disseram-me eles, quando eu era apenas pastor, diziam assim, pastor, se eu vou semear e se isto não funcionar, então é que eu vou mesmo direto à bancarrota. Mas eu só disse, você é que sabe, eu cá decidi confiar em Deus e funcionou. E eles também decidiram confiar, temendo e tremendo, mas funcionou. Assim, o Isaac fez. Diz aqui assim, aconteceu tal, onde está? Versículo 12, portanto estou ainda em Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Ou seja, o Isaac apostou em Deus, acreditou, por isso ele fez. Há pessoas que dizem, eu acredito muito em Deus, mas depois quando a gente vai ver, as pessoas não fazem o que Deus diz. Então, como é que você diz que acredita em Deus e não faz o que Deus diz? Isso é impossível. É a mesma coisa que dizer, eu tomei banho e não fiquei molhado. Não ficou molhado? Então, tomou banho a seco em alguma máquina? Não existe. Se eu acredito, eu faço. Então, ele semeou naquele ano. E o que é que sucedeu? Colheu 100 vezes mais. Uau! Eu uma vez estávamos na Argentina e um empresário estava na reunião e nem me lembro se ele se converteu ou não, mas depois estávamos no almoço e ele disse, eu gostei muito dessa lição porque eu tenho um negócio de agricultura, tenho outros, mas é isso que eu faço, eu semeio e depois eu colho. Quando eu colho, eu vendo e ganho. Agora, ganhar 1 para 100, isso é muito complicado. Quando eu ganho 1 para 10, já é uma maravilha. 1 para 20. Em anos extraordinários, eu cheguei a ganhar 1 para 30. Ou seja, imagina o que é que isto quer dizer. Você põe 1.000 euros, 1.000 dólares, 1.000 euros no banco. E eles prometem que lhe vão dar benefícios por você colocar lá o dinheiro. E daqui a X tempo, você tem 100.000 euros. Acha que algum banco faça isso? Não. Se eles derem 4%, a ver, você teria de 1.000 euros, teria 40 euros.
4% é 40 por 1000. 40 euros. E Deus deu a ele 100 vezes mais. É muita diferença. A ver? Deus é o Deus da abundância. Jesus dizia assim: dai-se-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Boa medida, recalcada, sacudida. Boa medida, recalcada, sacudida. Nós temos que nos habituar a pensar deste jeito, a confiar nas leis de Deus, a confiar em Deus. Deus é o Deus da grande abundância. Veja, por exemplo, você semeia uma semente de laranja. Ok? Vai dar uma árvore no seu tempo e depois vai dar não sei quantas laranjas por ano. Depois você podia também tirar das laranjas sementes. E logo tem um laranjal monstro. Daqui a 2, 3 ou 4 épocas, você deve ter centenas ou milhares de árvores. É só o trabalho de ir plantar isso no terreno. E cada árvore dá não sei quantas centenas de laranjas. Veja a multiplicação que isto dá. O problema é que a pessoa, porque nasceu assim neste mundo, que é contra Deus, contra as coisas de Deus, e a pessoa habitua-se a acreditar nas mentiras, quando ouve estas coisas extraordinárias, pensa, é tudo falso. Mas não é. Você vai ali um agricultor e ele vai dizer, não, o que este homem está a dizer sobre as laranjas é verdade. Mas Deus não faz isso só com laranjas, faz com tudo. Então nós temos que nos habituar a acreditar em Deus e a pensar grande. A pensar grande. O teu dinheiro não é uma coisa para pagar despesas. Isso é o que o sistema do mundo cria na mente das pessoas. Até põe as pessoas a acreditar que o meu filho tem que ir para a universidade para pertencer ao sistema. E já está amarrado. E os manda-chuvas, em Portugal chamamos os donos disto tudo, posso querer e manda, a ver, controlam isto, aquilo, aquilo outro, até aplaudem. A ver? Porque eles é que são os donos das empresas, onde estão os engenheiros, os arquitetos, essa malta toda. Mas quando nós estamos em Jesus, eu fui liberto dessas amarras. Eu posso viver de outro jeito. Está a ver? E Deus transfere riquezas. Agora veja, quando Isaac semeou, ele colheu 100 medidas. Mas porquê? Porque ele era um bom agricultor. Não. Diz aqui assim, semeou, colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Está a ver? Ele colheu esta quantidade enorme porque Deus era com ele. Mas Deus também é consigo. Deus é comigo. A ver? Deus ama você. Na verdade, vou-lhe ensinar aqui outro segredo que é assim. 2 pessoas estão na mesma igreja. Ouvem o mesmo pregador, a mesma lição. Os dois semeiam a mesma semente, a mesma quantidade. Vamos dizer, sei lá, 10 euros, 50 euros. Os dois a mesma coisa. Lhe garanto que um vai colher mais do que o outro. E vai colher mais depressa que o outro. Por quê? Por causa de que um tem mais fé que o outro. Um tem mais confiança em Deus. Um semeia com a certeza que Deus vai multiplicar. É engraçado. Então, Deus era com ele. Então, agora veja o seguinte. Quando a gente pensa que o Isaac foi mega abençoado, a gente já diz glória a Deus. Agora pensa assim, mas espera lá, isso foi uma vez. E depois? Voltou ao normal? Não, não voltou nada ao normal. A fome continuou lá, mas ele, Isaac, continuou a prosperar. De tal maneira que, diz aqui assim, que engrandeceu-se o varão, se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, de vacas, de pessoas que trabalhavam para ele, e os filisteus
o invejavam. Os que antes eram ricos, agora ele era mais rico e os outros tinham inveja. Está a ver? Porquê? Porque quando Deus abençoa, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Enquanto o time chega aqui, deixe eu agora dizer assim o seguinte. Não olhe para o que está a passar lá fora. Não atente para a crise que está lá fora. É uma reportagem que diz que desde janeiro ainda há mais pessoas despedidas. Puderam não, então como é que você quer? Mas nós somos diferentes. Nós temos Jesus. Nós somos da casa de Deus, somos filhos de Deus. Temos direito às bênçãos de Abraão. Então, mas isso não vem sozinho. Não vem automaticamente. Eu tenho que aplicar as leis de Deus. Eu tenho que semear para colher. Jesus disse tudo, nos céus, na terra, hoje, ontem, amanhã, funciona de acordo com a lei de semear para colher. Você semear é o que vai colher. O que quer colher tem que semear primeiro. Então, habitue-se a semear regularmente, estique a sua fé. Não semeie apenas um bocadinho. Vá semeando cada vez mais e mais, esticando a sua fé. E você vai ver que Deus vai acrescentar. Agora, para terminar, eu quero dizer mais uma vez um outro segredo que é o seguinte. Não fique à espera que Deus vá pôr dinheiro na sua conta. Deus pode pôr ou pode não pôr. Deus pode usar-se da sua conta, do seu salário, do seu patrão, da sua reforma, ou não usar-se de coisa nenhuma dessas. A Bíblia não diz que Deus é obrigado a fazer isso. Ele não faz isso. Ele faz as bênçãos, sim, mas do jeito que Ele quer. Há muita gente, ainda ontem ouvimos mais um ou dois testemunhos, pessoas que foram abençoadas, é verdade, com coisas que custam dinheiro, mas essa pessoa não custou nada. Não custou nada. E se fosse assim, até começava a fazer as contas. Quanto é que eu recebo cash e quanto é que eu recebo de outras fontes? E você, se calhar, vai ficar admirado. Seja como for, confie em Deus, estique a sua fé, semeie, vai ver como Deus vai multiplicar. Vai aparecer aqui uma placa que diz como é que você pode fazer e é só fazer. Vamos lá, então. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa. Sua mão sobre mim e receba a unção poderosa de Deus que o vai fazer prosperar. Senhor, dá sabedoria, dá revelação a todos nós, dá-nos um espírito de ousadia. E com fé eu decreto que todo mundo que está em direto connosco vai ter milagres financeiros. Amém, amém. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará.